That's right! Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um grande evento por aqui sobre opções, operando opções, evento 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aos amigos que estão inscritos aqui para aprender e desvendar todo esse universo acerca desse mundo literal que é o mercado de opções. Sejam todos muito bem-vindos. Começa a partir de agora a nossa saga, que vai se desenrolar em torno aí de 3 aulas sensacionais para que você de fato consiga se alfabetizar em cima desse tópico que é absolutamente importante. Seja você um investidor de longo prazo, um buffetiano, como a galera costuma dizer, seja você um swing trader, seja você um position e eventualmente seja até mesmo você um day trader. Esse conhecimento acerca do mercado de opções é vital. E à medida que os mercados se modernizam, à medida que os mercados se tornam mais voláteis, mais imprevisíveis, conhecer as opções para se proteger, para saber se alavancar de maneira apropriada, né? Para quem especialmente tem pouco dinheiro, né? Entender como se alavancar de maneira inteligente, saber opções não é mais uma vantagem competitiva no mundo do trade. Não é. É obrigação. Sabe o inglês? Hoje para você ter alguma chance no mercado de trabalho, você tem que falar inglês ou se virar, né? Ou entender, no mínimo, assim, ó, básico, né? Se você não sabe inglês no mundo corporativo hoje, você vai ter problemas em ser admitido. No mercado financeiro, no trading, nos investimentos, se você não sabe opções, é a mesma analogia, a mesma coisa. Você está um passo atrás, seja para se proteger em períodos que o mercado pede uma proteção, né? Seja para se beneficiar de momentos específicos que a volatilidade está mais alta, as opções elas são um prato cheio. Então você precisa já, desde ontem, né, aprender esse universo. Então, muito obrigado por estar aqui. O meu objetivo é que você saia daqui letrado. Maravilha? Essa é a primeira de 3 aulas, né? Opções para leigos é o nome dela. Nessa aula você vai entender como é que as opções funcionam, né? Entender finalmente o que é uma call, o que é uma put. Sem ter que ler um camalhaço disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, cara. Não tem como ler o livro desse aqui se você não sabe opções, né? Essa aqui é a Bíblia, né? Do John Hu. Até vou mostrar aqui em mais detalhes para os amigos, né? Aí, focou agora? Focou, né? Então a Bíblia do John Hu já está na 9ª edição, ok? Esse livro, pessoal, quando eu comecei lá em 2008, 2009 a mexer com o mercado de opções, eu tentei ler ele. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu não entendi nada. Então o livro de opções, você só vai conseguir digerir o que está ali depois de uma experiência. Você precisa ter uma base antes da base conceitual, entender como é que as coisas funcionam para depois tentar ir para os livros, né? Mas eu ouso dizer que o mais importante é a prática, né? Que o livro ele vai te trazer a teoria, a maioria deles só traz a teoria, né? Nenhum deles traz a prática, aí que está a dificuldade. Por isso que a frase que eu profiro é: não tem como aprender opções lendo o livro, é impossível, tá? Opções se aprende com uma aula, se aprende mais na prática, né? Só que se você vai direto para a prática, você quebra. Você pode quebrar. Então tem que ter o conhecimento de base e, na minha opinião, uma aula como essa aqui que você está tendo acesso é o melhor caminho. Óbvio que tudo pode ser masterizado depois e aprofundado no segundo momento. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente entender qual vai ser o nosso roteiro aí para as próximas aulas, né? Hoje é só a primeira de 3 aulas, como eu coloquei, né? Então, opções para leigos, aqui a gente vai entender finalmente o que é o tal do mercado de opções, o que são esses derivativos, né? O que é um derivativo? Parece assim uma fórmula medicinal, né? Alguma fórmula médica, farmacêutica. O que é um derivativo, né? O que você precisa saber antes de operar opções, né? A gente precisa entender o que são as opções. Muita gente opera sem saber o que são as opções, por isso muita gente perde e vai perder muito dinheiro em opções porque não sabe o que é e como elas funcionam, né? Não é só sair comprando uma call, uma put, um pozinho daqui, um pozinho de lá, achando que vai ficar rico. Não é assim que funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é esse universo,
e como a gente vai poder usar eles na prática, beleza? E as lições que eu aprendi, né, seja operando o mercado, eu estou no mercado financeiro desde 2006, acho que a maioria de vocês aqui já conhece um pouco da minha história, posso dar uma resumida para quem eventualmente aí não me conhece, né? Mas eu também já fui assessor de investimentos, eu fui assessor de investimentos de 2012, né? Eu fui assessor de investimentos raiz, né? Na época em que o assessor de investimentos tinha que contatar o cliente para oferecer uma oportunidade, né? E não existia toda essa regulamentação, onde o assessor hoje, né, só pode passar operações que vêm do analista, né? Na época a gente tinha que se virar nos 30, né? Realmente tinha que se virar nos 30, literalmente, né? Então era bem, quem nasceu naquela época como assessor realmente teve uma vivência de mercado aí bastante diferente do que é hoje, né? Hoje, não vou dizer todos, mas muitos assessores hoje são simples vendedores, né, de produtos. Eu não estou menosprezando, né? É uma classe absolutamente importante. Tenho dezenas de amigos assessores de investimentos, né? Mas acaba sendo mais um vendedor, um repassador ali do que vem da área de análise, o que era bem diferente lá no começo da década, né? Lá no 2010, especificamente, eu fui de 2008 a 2012. Então eu vou contar ali algumas histórias e como o mercado de opções me ajudou, né, a construir o que hoje eu sou, né, o conhecimento que eu adquiri e ainda adquiro, né, pessoal, não é algo que, nossa, aprendi aqui, acabou, agora tá tudo certo, nunca mais preciso abrir um livro, nunca mais preciso estudar, não. O mercado de opções ele é fascinante porque ele vai te abrindo cada vez uma porta diferente. Eu tenho certeza que a partir dessa aula é como se você estivesse chegando num corredor, você abriu uma porta desse corredor. Assim que você vê o que tem dentro daquele ambiente, não é só um quarto pequeno e escuro, é assim, ó, uma imensidão, imagina um parque de diversões, é mais ou menos isso que a gente vai encontrar ao abrir essa porta, beleza? Uma coisa importante, pessoal, quem está acompanhando aí, não esqueça, né, de dar like no vídeo, é importantíssimo que você dê like, se manifeste, comente aqui, se ficou com alguma dúvida, você também pode aí se manifestar. A próxima aula, aula 2, a gente vai entrar aí um pouco mais a fundo, né? Adorei esse tópico que a gente vai trazer, como perder todo o seu dinheiro operando opções, o que ninguém te fala sobre opções e o caminho mais inteligente para ganhar dinheiro com elas, tá? Eu entendo que o mercado de opções, pessoal, é um mercado maravilhoso para quem está começando. Só que ele é complexo. Ele é um pouco mais complexo, mas para quem está começando e tem pouco dinheiro, né? E aqui me perguntaram, Vlad, o que é pouco dinheiro para você? No mercado financeiro, para operar, para especular, menos de 10 mil reais eu considero um capital pequeno, tá? Então quem tem menos de 10 mil reais, na minha visão, não deveria se aventurar no índice futuro, não deveria se aventurar no dólar futuro fazendo day trade, não deveria, tá? Deveria entender estratégias aonde que com pouco dinheiro você se expõe a um capital maior e você não tem risco de quebrar, não tem risco de falência, né? Ou seja, eu posso trabalhar com 5, 10 contratos de índice futuro ou 25 contratos de dólar com 10 mil reais? Posso, né? Mas se as coisas forem muito mal contra mim, eu posso perder esses 10 mil reais assim, ó, né? Com opções, eu posso perder todo o meu dinheiro? Posso, mas eu tenho que dizer assim, eu aceito perder todo esse dinheiro aqui. Eu aceito perder 10 mil reais e se essa operação der certo, eu posso ganhar 100 mil, posso ganhar 1 milhão. Isso existe. Então, você que vai determinar, isso que é o bacana, você conhece de antemão o seu risco máximo, né? E a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo essas aulas, tá? Esses tópicos, nas aulas em específico. Na aula 3, que é a aula de encerramento, eu quero apresentar para os amigos, né, as melhores estratégias. Existem, pessoal, para vocês terem uma ideia, uma infinidade de possibilidades com as opções, né? Elas nasceram com o intuito de serem uma ferramenta de proteção, mas se de um lado a gente tem alguém querendo se proteger, do outro lado a gente tem alguém querendo especular, né, que compra o risco de quem está querendo se proteger. E as estratégias derivadas das possibilidades são infinitas. Então eu posso utilizar as opções para me beneficiar de movimentos de alta, de baixa, posso me beneficiar de movimentos laterais. Acredito que o mercado vai ficar de lado, posso montar uma operação. A volatilidade subiu para caramba, acredito que o mercado não vai cair mais a partir desse ponto. Posso montar uma operação. O mercado subiu muito, a velocidade subiu pra caramba. Acredito que daqui o mercado não vai passar, vai ficar por um determinado tempo numa região de preços. Posso montar uma operação nesse sentido. O mercado está de lado por muito tempo, as bandas estão bem estreitas, né? Acredito que o mercado vai explodir mais cedo ou mais tarde. Eu posso montar uma operação que eu ganhe se o mercado subir ou se o mercado cair. Olha que coisa fantástica, né? E tudo isso, né, com estratégias onde eu tenho o risco limitado. Né? Então, imagina um indivíduo que acredita que o mercado vai cair.
Ele pode fazer isso com ações, né? Eu posso vender uma ação de maneira alugada, fazer uma venda alugada, onde ele vai ter custo, né, de aluguel, as taxas da corretora. Ao invés disso, ele pode substituir essa venda no papel por uma operação com opções. Então, cara, como eu disse, a partir do momento que você vê o que é possível se fazer com opções, não tem como desver. Beleza? Mas, primeiro passo de tudo, né, pessoal? A gente precisa entender o que são aí as opções, tá? Bom, primeiro de tudo, quem aqui tem carro, né? Hoje em dia tá um pouco meio fora de moda ter carro frente à vida aí que a gente tá vivendo, frente os momentos, né, que a gente tá vivenciando, né? Mas muita gente ainda tem carro e eu acredito que boa parte dos amigos que possuem um veículo possuem seguro. É ou não é? Possuem seguro. Então pensa comigo, o que é esse seguro que você faz? O seguro do seu carro. Você paga um valor para a seguradora, é ou não é? Você paga um valor para a seguradora, aonde? Caso aconteça um sinistro, a seguradora é obrigada a comprar o seu carro por um valor pré-estabelecido, que é o valor da FIP, né? E você pode exercer o seu direito, né, de vender o seu carro para a corretora de seguros. Não é exatamente assim? Ou seja, eu pago o prêmio do seguro, correto? E eu tenho o direito de vender o meu carro para a seguradora pelo valor da FIP, certo? Já a seguradora, ela tem o quê? Ela vendeu o prêmio para você, não foi? O que ela aposta? Ela aposta que não vai acontecer nada, né? Então ela aposta que o seguinte, poxa, eu vou vender o seguro lá pro Zezinho, não vai acontecer nada, na maior parte das vezes, né? Eu tenho a estatística a meu favor, eu tenho dados de milhões de pessoas, certo? Não vai acontecer nada e eu vou ficar com o prêmio dele. No ano que vem, ele vai fazer um outro seguro, eu vou ficar com o prêmio do seguro. No outro, e assim vai, né? A seguradora assume o quê? Que não vai acontecer nada, na maior parte das vezes, né? Que as pessoas vão contratar um seguro, né? E a maioria das milhões de pessoas clientes da seguradora não vão utilizar o seguro e ela não vai precisar, né, pagar ali o sinistro, né, pagar o prêmio o preço da FIP que foi acordado em contrato. Muito bem, olha que coisa legal. Você sabia que isso é uma opção? Você sabia que isso é uma opção de venda? Exatamente, é uma opção de venda, meu amigo. Você acabou de entender o que é uma opção de venda. That's right! Exatamente. É ou não é? Olha que bacana, cara. Uma put. Isso é uma put. É o seguro do carro, cara. Olha que coisa legal. Exatamente. Então, quem compra uma put, certo? Tem o direito de vender aquele ativo em específico, no caso o carro do nosso exemplo, pagando um prêmio, certo? Até um determinado momento. Ou seja, existe um vencimento desse contrato, correto? Ou seja, esse seguro eu posso fazer de 1 ano, até onde eu li, não tenho certeza, hoje em dia se pode fazer seguro em menor período, né? Posso fazer seguro 6 meses, se eu não me engano, 3 meses, não tenho certeza, né? Mas enfim, eu determino lá no contrato, vou te pagar R$3.000 para ter o meu carro segurado, caso aconteça algum infortúnio, você, seguradora, é obrigada a comprar o meu carro de mim a preço da FIP até o vencimento desse contrato. Ou seja, aqui já fica a primeira lição. Quem compra uma opção, pessoal, nesse caso aqui o cara que comprou um seguro, ele tem o direito. Então, guarda esse conceito. O comprador de opção possui direitos, certo? É um direito, ele paga um direito, ok? Agora, do outro lado, a seguradora. Né? Ou seja, o cara que está comprando seguro, ele quer ficar tranquilo, caso venha acontecer algum evento. Né? Ou seja, eu vou pagar esse valor aqui, R$2.000, e se acontecer alguma coisa com o meu carro de 90 mil, 100 mil reais, eu vou ser reembolsado, vou poder comprar outro carro. Beleza? Ou seja, eu vou pagar ali 2,5% do valor do meu carro. Agora, a seguradora ela já pensa o seguinte, ela tem milhares de dados, de milhares de pessoas, e ela estima a probabilidade daquela opção que ela está vendendo, daquele contrato de seguro que ela está fazendo, né, dar exercício. O que é dar exercício? É acontecer o sinistro.
né? Esse termo do exercício vocês vão ver muito na vida real aqui no mercado. Ou seja, a seguradora ela está apostando que não vai acontecer nada, que as coisas vão ficar tranquilas, que não vai acontecer nenhum sinistro. No entanto, ela, por ser vendedora de uma opção, ou no jargão do mercado, por ser lançadora de uma opção, então se eu vendo uma opção, ou se eu lanço uma opção, se eu sou um lançador, né? Lançador, vendedor é a mesma coisa. Eu tenho obrigação. Então, em que cenário a seguradora tem obrigação, pessoal? A seguradora ela tem obrigação caso aconteça algum sinistro. Se acontecer algum sinistro, aconteceu, o cara bateu o carro, roubaram o carro dele, sei lá o que pode ter acontecido. Aconteceu um evento natural, embora não sei se todas as seguradoras cobrem desastres naturais, né? Caso aconteça algum sinistro, a seguradora é obrigada a comprar o carro do indivíduo, ou seja, a seguradora recebeu ali 2, 3 mil reais, né? E caso aconteça algum evento, ela é obrigada a comprar o carro do cara a 90 mil, a 80 mil, sei lá qual que é o valor da FIP. Olha que coisa bacana. Pessoal, é exatamente assim que funciona no mercado financeiro. Exatamente assim. Não é parecido, mais ou menos, é exatamente assim, tá? Agora, perceba comigo, o que determina o preço do seguro, né, do carro? O que determina o prêmio do seguro? É o risco. É o risco da corretora. Ou seja, o que faz com que a corretora cobre R$ 2.500 em cima de um carro de 100 mil, né? E o que faz para uma outra pessoa ela cobrar R$ 5 mil de seguro. E o que faz para outra pessoa ela cobrar 3,5 e a outra 4. O que determina o risco de cada um desses prêmios, pessoal? Número 1 é o bem que está sendo segurado, né? Ou seja, o preço da tabela FIP, que no mercado a gente chama de strike da opção. Né? Olha que lindo, cara, é lindo, porque isso é na vida real. Né? E o que determina o tamanho do prêmio? O strike, né? Ou seja, a tabela FIP do carro, o risco de acontecer algum evento. E como é que a gente mensura o risco? A idade da pessoa. Se ela já teve algum histórico de evento antes. Em 2011, pessoal, eu bati meu carro, né? Tava voltando de um curso no interior do Rio Grande do Sul. Tava neblina, era julho, lembro até agora, frio, sábado, 6, 5 da tarde, louco para vir para casa. Peguei meu carro, né? Tava indo na Serra Gaúcha, para quem é do Rio Grande do Sul, tava saindo de Bento Gonçalves para Caxias do Sul, dá em torno de 40 a 35 quilômetros. E eu, cara, vindo, porque queria vir para casa logo. Só que eu entrei numa curva à direita, vindo de Bento para Caxias, que é o barracão, a galera que é da região vai saber. E o que aconteceu? Eu entrei e fui de bunda pro cara que tava vindo, entendeu? Eu fui de quina pro cara que tava vindo, certo? E o que acabou acontecendo? Obviamente, né, eu fui de quina nele, o carro dele deu perda total, o meu ainda deu para consertar, e beleza, a seguradora pagou, deu tudo certo, só que quando eu fui renovar o meu seguro, o que a seguradora fez? Agora o teu seguro vai custar 7 mil reais. Ou seja, eles colocaram preço nas alturas. Por quê? Porque eu fiz um seguro e um ano e meio depois, 2 anos, eu já estava usando. Ou seja, eu me transformei numa peça de absoluto risco para eles. Né? Ou seja, eu trazia um histórico de risco elevado. Ou seja, esse cara ali, nós vamos aumentar o seguro. A gente vai cobrar muito mais de prêmio. Né? Então, o que determina o tamanho do prêmio de um seguro? O histórico do indivíduo, a idade do indivíduo, né? Se ele é mais novo, se ele tem mais de 25 anos, o carro, se é o carro esportivo, se não é, aonde ele mora, se tem garagem coberta ou não. Ou seja, tudo isso, pessoal, vai pontuando como fatores de risco. No mercado financeiro é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Só que, ao invés de ser um carro que a gente vai assegurar, vai ser as nossas ações, né? E aqui eu estou dando um exemplo de uma opção de venda, que é a forma mais fácil de você entender de maneira, através de uma analogia, como é que é o mercado de opções. A gente tem no mercado de opções também as opções de compra, né? Aí é uma coisa um pouquinho diferente, a gente até pode falar nelas, mas você precisa entender e masterizar as opções de venda antes, porque ela é bem simples e tem conexão com a vida real. Vamos fazer uma analogia aqui, pessoal?
tá? Vamos fazer uma analogia aqui? Então aqui, ó, eu estou com a Vale, tá? E as opções de Vale. Vamos colocar aqui, ó, as opções, vencimento abril, tá? Então aqui estão, ó. Eu tenho aqui, deixa eu excluir isso aqui para deixar organizadinho. Ó, então, aqui, ó, o que é esse número 5 aqui, né? Número 5, vale C e vale D. Vale C significa que é uma opção de compra de vale, né? O C, ele significa que é um vencimento de março, né? Então, essas opções aqui, elas vencem no dia 15 de março, vencem em 5 dias. Já essas opções aqui, ó, vale P, né? Elas são as opções vencimento abril. Então, o código aqui, depois do código da ação, né? Vale D, significa que é de abril. A, B, C, D. Maio é E, e assim por diante. Até a letra L é call, é opção de compra. Já vou dar um exemplo, opção de compra. Até a da letra M para frente são opções de venda, né? Então, M, janeiro, N, fevereiro, né? O, março, P, abril. Então, cada mês nós temos um vencimento. Então, olha que interessante. Essas opções aqui, ó, pessoal, vamos pegar aqui, ó, Vale P101. Então, a Vale P101, ela é o direito de vender a Vale. A que preço? Qual é a tabela FIP aqui dessa opção? Olha lá, é R$101. Ou seja, se eu quiser me proteger, né, e comprar o direito de vender a Vale a R$101,10, quanto que eu vou ter que pagar? Eu vou ter que pagar no momento, ó, a última cotação do último pregão foi R$5,80, certo? Ou seja, eu vou ter que pagar R$5,80 para ter uma proteção de Vale a R$101,10. Ou seja, se a Vale estiver abaixo de R$101,10, né, R$101,10, eu pago nesse momento, se eu quiser essa proteção, eu pago R$5,80. Agora, olha só, a Vale no último pregão ela fechou R$100,21, né? Olha só esse strike aqui, ó, essa tabela FIP, essa opção de venda aqui, ó, Vale P104, ela é o direito de vender a Vale a R$100,10. Então, se eu comprar essa opção aqui, né, eu vou ter o direito de vender a Vale a R$100,10. Ou seja, se a Vale for a R$50, eu vou ter o direito de vender ela a R$100,10. Só que, de um lado, tem eu querendo comprar. Aqui é um exemplo, né? Tô eu querendo comprar. Ó, o preço dela é R$5,10. Só que do outro lado, a gente tem alguém querendo vender, né? Ou seja, eu vou comprar de alguém. Quem que tá vendendo essa opção aqui a R$5,10 para mim? Alguém que acredita que a Vale não vai estar abaixo de R$100,10 lá em abril. Então, se esse cara que vendeu para mim essa opção, né? Melhor, se não acontecer nada, se a Vale não cair abaixo de R$100,10, o que acontece com esse cara? Esse cara, ele fica com R$5,10 para ele. E eu, que paguei R$5,10, me lasquei. É um seguro, né? Paguei o seguro e não usei o seguro. Ou seja, eu só vou usar esse seguro se a Vale cair. E cair bastante. Tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vou colocar aqui em venda. Vou vender essa opção aqui. Sob a ótica da seguradora. Né? Sob a ótica do vendedor da opção. Tá? Então, olha só. Se eu vendo essa opção aqui, né? O que é essa linha preta aqui, pessoal? Esse gráfico aqui é o gráfico de payoff. Então, significa o seguinte, ó. Quem está vendendo essa opção? A seguradora, né? Mas, mais uma vez, você pode vender uma opção. Você não precisa ser uma seguradora para fazer isso. Dando o exemplo da seguradora, só para você entender, tá? Você ganha R$5,12 se a Vale fica acima, né, de R$100,10. Ó, tá aqui, ó. Essa linha que para de subir aqui, ó, onde ela estanca, né? Ela é aqui em R$100,10, ou seja, acima de R$100,10, você ganha R$5,12, se você vendeu essa opção. Se a Vale começar a cair, ou seja, acontecer um sinistro, quanto mais a Vale cai, né, mais esse cara aqui se complica. Por quê? Porque ele vendeu essa opção. Então, se acontecer um sinistro, a Vale tiver a 90, tiver a 80, tiver a 70, ele é obrigado a comprar a Vale a R$100,10. Ou seja, a seguradora, se acontecer um sinistro, é obrigada a comprar seu carro ao valor da tabela FIP. Nesse caso aqui, a tabela FIP é R$100,10.
Aí você vai me dizer o seguinte, pô, Vlad, bacana, legal, interessante, acho que eu tô entendendo. Só que o seguro do carro custa lá mais ou menos uns 2%, 2,5%. Aqui custa R$5? No momento custa R$5, né? Porque a gente tem uma volatilidade alta no momento. Olha quanto que tá a volatilidade, ó, 41% no momento é a volatilidade da Vale. Isso para Vale é uma volatilidade alta. Tá? Óbvio, a gente tem que saber estimar se essa velocidade é alta ou não, mas isso é outro assunto, já é um assunto mais avançado. Tá? E aqui a gente já começa a entender, quanto maior a percepção de risco do mercado em cima da Vale, né, mais caro custará o seguro, mais caro custará as opções. Então aqui você já tem uma noção. O risco, que no mercado financeiro é a volatilidade, né? É estimado pela volatilidade. E o tempo de vida de uma opção, né, contribuem para o valor dessa opção. Quanto mais longa for uma opção, mais cara ela custa. Vamos ver uma opção, ó, essa aqui é uma opção que a gente está vendo de R$100,10, né? Vencimento abril, que vence em 29 dias. Vamos ver de março, que vence em 5 dias? Vamos pegar aqui, ó, strike R$100,10. 100, cadê? R$100,10. Aqui, ó, não tem R$100,10, né? Tem R$100,60. Às vezes não vai ter. Então, para março, olha quanto que custa o seguro. Custa bem mais barato, né? Custa metade praticamente. Por que custa metade, pessoal? Exato, é só 5 dias. Ou seja, você prefere pagar R$2,87 para ter um seguro de 5 dias ou pagar 5 para ter um seguro de 29 dias? Né? Então, óbvio que um seguro maior vai custar mais. E se a gente fosse ver o próximo vencimento, o vencimento de maio, custaria mais ainda. Pena que não tem liquidez. Vamos até dar uma olhada aqui como é que está a liquidez. Opa, das opções de maio. Né? Então, todo mês nós temos opções. Nos Estados Unidos, pessoal, em algumas circunstâncias, em alguns papéis, a gente tem vencimento toda semana. Todas as semanas. Né? Olha aqui, ó, não tem, ó. Aqui é de maio, né? Put de maio, olha aqui, ó. O último 0 significa que não teve negócio, né? Mas o preço teórico dela, que é um preço estimado ali pelos modelos, seria 7,12, né? Ou seja, abril 5,10, né? Março 2 e pouquinho, 2,87. Captou? Ou seja, quanto mais longo, né, o seguro do nosso carro, da nossa carteira, mais caro vai custar, porque obviamente tem mais risco para quem está vendendo. Tá? Agora, pessoal, vamos dar o exemplo em quem está comprando essa opção aqui, né? Quem está comprando, o cara que está desembolsando esses R$5,12. Ou seja, esse cara, né, ele só começa a proteger de fato a carteira dele a partir do momento em que a Vale estiver abaixo de 95, né? Por quê? Porque o strike dessa opção é R$100,10. O que ele está pagando é 5,12. Então, olha só, é a partir daqui, ó, de 94,50, 95 e pouquinho, em que de fato ele começa a ter proteção, porque antes ele tem o custo dele. Entende? Então, por isso que essa curva que ela começa a embicar à medida que o papel cai, ó. Ou seja, o ganho do cara que comprou a opção, ou a proteção desse cara que ele comprou essa opção de venda, né, se dá com a queda do mercado, enquanto o indivíduo que vendeu ela, obviamente, nessa situação, ele tem prejuízo se o mercado cai. Eu sei que nesse primeiro momento as coisas podem ficar um pouco mais complexas, porque é difícil abstrair, trazer isso de fora, lá daquele caso da seguradora, mas eu tenho certeza absoluta que com o passar dos exemplos, com o passar das aulas, as coisas vão ficando mais claras. Você não vai entender uma coisa super complexa em 2 segundos, né? Em 20 minutos, 30 minutos de aula que a gente teve. Beleza? Mas o que você tem que entender nesse momento? Se eu estou comprando uma opção, eu tenho um direito. Se eu estou vendendo uma opção, eu tenho uma obrigação. Tá? Quando eu compro uma opção de venda, ou eu vou fazer isso para me proteger, né? Me proteger de uma queda do mercado, ou para especular. Eu posso comprar uma opção de venda esperando que o mercado caia. Né? Imagina, esse cara aqui que comprou, ó, essa opção a R$5, 5,10. Se o mercado desaba, vai lá para 70, olha aqui, ó, é estimado que essa opção aqui vá para R$24. Ou seja, ele transforma 5 vezes 5, né? Em 5 vezes. R$5.000 em R$25.000. Olha que coisa bacana, né? E, obviamente, esse vai ser o prejuízo de quem vendeu. Esse é o exemplo de uma opção de venda. Vamos tentar dar um exemplo agora numa opção de compra, pessoal. Aqui é um pouquinho mais difícil da gente trazer para uma analogia, mas pensa o seguinte, ó. Aqui, ó, essa Vale D101, ela é o direito de comprar a Vale a R$101,10.
Essa outra aqui, ó, Vale D104, é o direito de comprar Vale em R$100,10. Por que esse cara compraria essa opção aqui em R$100,10 se a Vale agora está R$100,20? Por que ele está pagando um valor a mais? Porque ele tem expectativa que a Vale vai subir muito mais do que isso. Olha quanto custa essa opção agora, ó. É a Vale D104. Ela fechou em R$5,36. Esse foi o preço que ela fechou no último pregão. Ou seja, o cara que comprou essa opção, se a Vale for a R$200, ele tem o direito de comprar a Vale a 100. Vamos arredondar para 100. Ele tem o direito de comprar a Vale a 100, certo? Se a Vale for a 90, o que vai acabar acontecendo? Ele pagou R$5 e pouco, né? Manifestando o direito de comprar a Vale a R$100, ok? Mas se a Vale for a 90, ou for a 80, ou for a 70, o máximo que ele perde é o valor que ele pagou, né? O risco de quem compra uma opção é sempre o valor que você paga, tá? E quem vendeu essa opção? O cara que está vendendo. Então, o cara que está vendendo uma opção de compra, ele acredita, olha só, que a Vale não vai passar dos R$100 e pouco. Então, ele acredita, não, a Vale está muito cara agora. Eu acredito que a Vale vai ficar abaixo de R$100,10. Se isso acontecer, olha o que acontece. Ele ganha esses R$5,30, ou seja, ele ganha 5%. Então, se a Vale de fato ficar abaixo de R$100, no momento está R$100,20, se ficar abaixo de R$100, esse cara ganha R$100, o cara que vendeu ganha R$6,30. Mas se subir, se a Vale disparar, for a R$150, o que o cara que vendeu a opção tem? Ele tem uma obrigação. Como ele vendeu uma opção de compra, ele tem a obrigação de comprar o papel a R$100, só que o papel está 120. Oh, perdão, desculpa, olha só, né? O cara que vendeu a opção de compra, ele tem a obrigação de vender o papel a 100, só que o papel está 120, entendeu? Ou seja, ele vai ter que vender o papel lá embaixo. Para quem? Para o cara que comprou a opção, tá? Então, o mercado, ele vai ser essa dança, né? Dos interessados em comprar o papel, dos interessados em vender o papel. Quem vende essa opção aqui, muitas vezes já tem o papel em carteira, então ele está fazendo uma operação dessa aqui para remunerar a carteira, né? Porque se o papel ficar abaixo de R$100, ele fica com esses R$5 para ele, né? Essa é a famosa venda coberta. Então, as possibilidades que derivam aqui, pessoal, com o mercado de opções são infinitas, né? Aí você pode dizer, tá, mas e se eu comprar uma opção mais barata? Essa aqui tá muito cara, tá R$5, entre aspas, muito cara, né? Olha só, posso comprar uma de R$1. Olha lá, a Vale D120. É uma opção de compra, o direito de comprar a Vale a 116, né? Ela custa R$1 nesse momento. Ela custa R$1, né? Ou seja, essa opção aqui, ela só vai se valorizar de verdade, ela vai virar 5, vai virar 10, vai virar 6, se a Vale bombar, sair dos R$100 que está agora e ir para cima de 116, que é o strike dela. Já o cara que está vendendo essa opção, ele está dizendo o seguinte, cara, imagina, a Vale não vai estar acima de 116 nem lascando até em 29 dias úteis. Então eu vou vender essa opção. Acredito que a Vale não vai ficar acima desse valor. Se a Vale ficar abaixo desse valor, quem vendeu fica com esse R$1 e pouco. E aí uma coisa importantíssima de ser dita, pessoal. As opções, né? Muita gente não se liga disso. As opções, elas são negociadas, tá? Ou seja, tem book de ofertas. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Módulo 1. Deixa eu só achar aqui e já mostrar para vocês. Ó, que eu tenho os prints aqui. Ó. Estão vendo aí? Então, né? Então, olha só. Isso aqui é um book de ofertas. As opções são negociadas. Olha ali, ó, tem negócio, como se fosse uma ação. Então, ó, nesse momento aqui, ó, desse print, né, em que a Petrobras era negociada a R$ 23,48, o direito de comprar a Petro, né? Qual era o strike? O strike era R$ 23,50, né? Ele estava sendo negociado a R$ 1,44. Ou seja, a Petro está R$ 23,48, o strike da opção é R$ 23,50 e ela está sendo negociada a R$ 1,40? Sim, porque ali tem expectativa. Tem tempo até o vencimento. Então, aqui, ó, aqui é uma opção de venda. Quer ver, ó? Opção de venda. Ela está custando R$ 1,37. Nesse dia em que a Petrobras estava subindo, as opções de venda naturalmente estavam caindo, né? Então, quando o mercado sobe, as opções de venda caem e as opções de compra sobem, né? Lembrando, e já vamos falar sobre isso, que não é apenas o preço do papel que interfere no preço da opção. É um conjunto aí, uma dança de 5 variáveis possíveis, tá? Nesse primeiro momento, pessoal, o que importa é você entender a lógica, né? O que é uma opção de compra, né? O que é uma opção de venda
E o que motiva uma pessoa a comprar uma opção de compra ou vender uma opção de compra? E o que motiva uma pessoa a vender uma opção de venda ou a comprar uma opção de venda? As opções, elas servem para duas coisas, tá? Ou para proteção. Então eu posso comprar uma put, uma opção de venda para proteger a minha carteira. E se o mercado cai, eu tenho essa proteção. Eu posso usar as opções para especular, né? Então eu posso montar operações que se beneficiam da alta com risco limitado. Eu posso montar operações que se beneficiem da queda com risco limitado. Eu posso montar operações que se beneficiem de movimentos laterais. Eu posso remunerar minha carteira se eu já detenho o papel. Então é um universo que a gente vai aprender ao longo das próximas aulas. Me conta aí se você de fato finalmente entendeu como, né? E para que servem aí as opções. Beleza? Vamos dar uma olhada agora? Deixa eu só me organizar aqui. Tá? Vamos entender, pessoal, as variáveis, né, que impactam o preço das opções rapidamente, tá? A gente não vai aprofundar, ao longo das próximas aulas a gente vai aprofundar. Então aqui na tela, eu estava abrindo aqui a planilha, nós temos a minha calculadora de Black-Scholes. Calculadora que eu fiquei anos aí criando. Né? Sério mesmo, fiquei anos criando essa calculadora aqui, aonde ela me dá o preço da opção estimado, dado as variáveis, né, que impactam o preço das opções. Tá? Então pensa comigo, as opções, elas são uma função de 5 variáveis. Preço do ativo, o strike da opção, que agora você sabe o que é, lembrem da tabela FIP lá do carro, da volatilidade, que é o risco mensurado naquele momento, do tempo que falta, né, em dias úteis para o vencimento, e da taxa de juros. Vamos fazer algumas simulações aqui bem simples, tá? Então vamos colocar aqui, ó, na calculadora, papel a 25, strike a 25, faltando 20 dias úteis, tá? Olha quanto que custa essa call nesse momento, nessa circunstância, certo? Beleza. Se o papel sobe, vai para 26, a opção também sobe. Se o papel volta para 25, a opção volta a cair. Se o papel vai a 24, a call, ó, eu vou até marcar em amarelo aqui, que é essa que a gente está olhando, né? A call cai à medida que o papel cai, tá? Essa é uma variável. E, ao contrário, a gente tem também agora as puts. Se o papel cai, olha ali, ó, a put se valoriza, tá vendo que ela está aumentando de preço? E à medida que o papel sobe, a put se desvaloriza, tá? Mas aqui há um grande equívoco, que é achar que a única variável que impacta o preço das opções é o preço do ativo. Afinal de contas, uma opção é um derivativo, ou seja, o que é um derivativo? É um ativo que deriva de outro ativo, né? Só que as opções, elas são uma função de 5 variáveis, e não apenas do preço do papel. Tá? Então, se eu tenho o preço do papel a 25, o que vai impactar além do preço do papel, que a gente já viu que impacta? O strike. Né? Então, naturalmente, a gente já viu, né? Uma opção de strike 20, eu vou dar os exemplos nas calls aqui, pessoal, que é as opções que têm mais liquidez, tá? Ou seja, uma opção de strike 20, ela custa 5,10, dada essas circunstâncias. 21, 22... Ó, quanto mais próximo o strike está do preço do papel, né? Nesse caso aqui, se eu estou saindo lá de 20, né? Mais barata ela não é mais barata, menor o valor. Essa é o ponto, tá? Ó, à medida que eu vou me aproximando, menor o valor, tá? E à medida que o strike passa do preço do papel, naturalmente, menor o valor, ó. 28, ou seja, uma opção de strike 31, olha lá, custa 11 centavos, 32 custa 7, 33 custa 4 centavos. Ou seja, o papel a 25. O direito de comprar o papel a 33, ele é negociado, ele custa, nessas circunstâncias aqui, 4 centavos. Tá? Então, preço do papel, strike da opção. O que mais que impacta o preço das opções, pessoal? A taxa de juros, né? Quanto maior a taxa de juros, maior o preço da opção. No momento, a gente tem um DI de 1,90. Selic é 2, se usa o DI nessa conta aqui, tá? 1,90, olha lá. 10%, a opção estaria em 50. 5% estaria em 45. 1,90 que é o atual, 1,42. Não tem tanto impacto assim, mas tem algum impacto. Outra coisa que nós já vimos, pessoal, o tempo, né? Ou seja, olha aqui, ó, strike 25, preço do papel é 25, 1,90 de taxa de juros. Faltando 20 dias, a opção custa 1,42. Se falta mais tempo, o que deve acontecer? Óbvio, né, cara? Custa mais.
tem mais tempo para opção. Então, tem uma janela maior de possibilidades, certo? Aqui, ó, 20 dias onde estava antes. Quanto menos tempo falta para o exercício, menos ela custa. E aqui a gente já tem um insight bacana, ó. O que muita gente faz quando compra opção, pessoal? O cara compra opção, olha o gráfico e diz o seguinte, se o papel for a R$28, a R$27, essa opção aqui vai se valorizar. Verdade, pode se valorizar. Só que, olha que coisa interessante, se o papel for se movimentando assim, ó, subiu um pouquinho, né? Então vamos colocar o exemplo aqui, ó. Comprei a 1,42, né? Era 1,42? Esperando que o papel vai para 26, tá? Aí comprei a 1,42, 20 dias. Faltando aqui 20 dias. Beleza? Esperando que vá para 26. Aí o mercado foi lá, foi para 25,10, passou 2 dias. Aí foi para 25,25, passou mais 3 dias. Aí foi para 25,50, passou mais 5 dias. Aí foi para 25,80, passou mais 2 dias. E aí você tá ficando maluco. Mas cara, como assim? Eu acertei o que o papel ia fazer. Eu esperava que o papel saísse de 25 e fosse para 26. O papel tá 25,80, tá quase lá. Mas a opção que eu comprei é 1,42, agora tá 1,37. Por quê? Porque o tempo passou, cara. Então, quando a gente opera a seco, e aqui a gente vai aprofundar na próxima aula, né? Esse é um dos motivos que a maioria das pessoas perde muito dinheiro com opções, é comprando opção a seco, né? À medida que o tempo passa, o tempo ele vai comendo um pouquinho do preço da opção. Então, olha ali, ó, faltou mais um dia, caiu mais um pouquinho. Tu viu que ela estava em 1,37 antes? Aí o papel bateu 26. Passou mais 2 dias, olha lá. Aí o papel foi além do preço que você esperava, foi a 26,15. Faltou 4 dias para o exercício, aí foi a 26,20. Faltando 2 dias para o exercício e você ficou louco. Deu, cara, passou do ponto que eu esperava que o papel fosse e eu tô perdendo dinheiro. Por quê? Porque o tempo impacta negativamente o preço das opções. Então isso tem que ser levado em consideração. Cuidado ao operar opções a seco, né? É assunto da nossa próxima aula, aprofundar mais isso e qual a solução para isso. E para a gente já encerrar essa nossa aula introdutória, tá? Voltando lá para o princípio, ó, 20 dias e R$25, né? Uma outra variável que a galera não se toca é a volatilidade. E a volatilidade, pessoal, o risco, né? A estimativa de risco do mercado naquele momento é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas mais importantes, tá? Porque da mesma maneira que o tempo impacta negativamente o preço das opções, né? Só que o tempo é a única certeza que a gente tem, né? O tempo vai passar, ou seja, eu vou perder dinheiro se eu estou comprado em opções e o movimento não for rápido. Agora, a volatilidade, ela é imprevisível. Algumas pessoas vão dizer que ela é previsível. Eu discordo absolutamente, ela é imprevisível, como tudo no mercado, tá? A gente consegue estimar ela, mas ela continua sendo imprevisível. Olha como ela impacta o preço do papel, tá? Então, mesmo exemplo, ó, comprei a 1,42, tá? Papel 25, vol 50, tá? Espero que vá a R$27. Olhei lá o gráfico, fiz a projeção do triângulo, espero que o papel vai subir, tá 25, espero que o papel vá para 27,50, o papel suba 10%. Olha, cara, é 10%, hein? 10%. Aí você fez as contas, não, eu quero ganhar nessa operação aqui, eu quero ganhar 200%. Eu quero que essa opção aqui vá para 2,80, né? Eu quero que vá para 2,80. Beleza, vamos ver então. Então, o mercado vai lá, vai para 25,50, só que a volatilidade que estava 50 vai para 45. Já passou 5 dias. Olha ali o que aconteceu com a tua opção. Perdeu o valor, né? Aí, eu não vou mexer no tempo, tá? Não, eu vou ter que mexer nos dois juntos para contar uma história. Aí o papel foi lá e subiu mais um pouquinho. Foi a 26. Passou mais 5 dias, a opção foi para 40% de volatilidade. Porque o que tende a acontecer, pessoal, na vida real? A vida real é assim, quando o mercado sobe, a volatilidade tende a cair. Ok? Alta do mercado, volatilidade tende a ir para baixo. Porque a volatilidade, ela é uma estimativa de risco. Quando é que o mercado aumenta o risco? Quando é que a volatilidade sobe? Quando os preços caem. Então, são vértices em direções opostas, né? O preço e a direção da volatilidade. Então, vamos lá. Aí o papel foi a 26,50. E a volatilidade saiu de 40% e foi para 30%. E passou aqui mais 5 dias. Olha o que aconteceu. Tá, mas como assim, cara? Eu comprei a 1,42 essa opção, meu amigo. Tô ganhando aqui trocado.
12, quantos centavos? 13 centavos. Pois é. Né? Aí passou mais 2 dias, a volatilidade caiu mais um pouco e o papel foi lá a 27. De fato, a opção subiu. Né? Subiu por quê? Porque o preço do papel subiu. Né? E aqui subiu bastante, né? Saiu de 25 e foi para 27. Tá? Agora, passou um pouquinho mais, a volatilidade foi para 20% e aqui faltando um dia útil para o exercício. Por que está dando aqui R$2, pessoal? Porque é exatamente a diferença do strike da opção para o valor do ativo. Né? Mas não aconteceu aquele movimento que a gente esperava. Né? Bizarro de alta, de 200%. Ou seja, a volatilidade ela foi comendo o preço da opção. E aqui eu fui muito generoso, né? Porque aqui eu botei um alvo muito longo. Ou seja, a alta do papel ainda fez com que a opção subisse um pouco. Mas a volatilidade ela destruiu esse movimento. Veja se a volatilidade tivesse se mantido no 50%. Olha quanto custaria essa opção faltando 5 dias. Olha só, faltando 20. Entende a diferença? Não é tanto diferença, mas aqui, poxa, saiu de 2,1 e foi para 2,15 de diferença. Agora imagina com 100% de volatilidade. Então, quanto maior a volatilidade, pessoal, deixa eu botar um pouquinho mais de tempo aqui, mais valor tem a opção. E quando eu compro um papel, eu compro uma opção, tá? E a volatilidade vai contra a minha pessoa, olha lá, olha o preço da opção aqui, ó. Tá 1,60. E a volatilidade começa a cair, olha lá. A mesma opção ela começa a perder valor. Por quê? O que acontece? Imagine uma banda de possibilidades, a famosa curva, né, de Gauss. Quanto menor a volatilidade, menores são as possibilidades. Né? Então, menos vale essa opção. Agora, menos percepção de risco o mercado tem. Quanto maior é essa curva, mais gorda, né, são as caudas, correto? Maior são as possibilidades, mais o mercado precisa subir ou cair para compensar a volatilidade alta. Então, essa é a variável que a gente precisa masterizar, que a gente precisa entender. Então, muitas vezes não vai valer a pena comprar a opção, porque a volatilidade está muito cara. A gente vai ter que montar operações em que se beneficiem da queda da volatilidade. Né? Não necessariamente vender uma opção a seco, né? Cuidado, não é vender a seco exatamente. A gente consegue montar operações com risco limitado, né? E que se beneficiem desse tipo de contexto, de volatilidade alta. Se a volatilidade cai, o que acontece? A opção começa a perder valor e eu me beneficio dessa queda. Ok? Então, hoje, para uma aula introdutória, né, eu acredito que é um ótimo primeiro contato. Né? Eu quero que vocês, com o passar das aulas, né, consigam ver as oportunidades que o mercado dá na nossa cara e como elas podem ser aproveitadas utilizando o mercado de opções. Como eu disse a vocês no começo, de 2008 a 2012, eu fui assessor de investimentos, eu cheguei a atender quase 200 clientes, né? E os meus clientes que mais perdiam dinheiro eram os clientes que compravam opções a seco. Tinha gente que comprava opção a seco todo mês. Teve um cara que ele gastou mais de 500 mil reais comprando opção a seco. Todo mês, ele era só call na época, porque não tinha liquidez em puts, né? Ele mandava dinheiro todo mês, né? Comprava 2 mil de uma opção, 2 mil da outra, 1.000 da outra. Às vezes ganhava, às vezes perdia, mas o cara deixou um caminhão de dinheiro na mesa. Os meus clientes que conseguiram fazer alguma coisa com opções na época, né, eram os caras que ou faziam operações que se beneficiavam da queda da volatilidade, né, especialmente em Petrobras. Eu tive um cliente, isso foi emblemático, né, que o cara conseguiu trazer, ele tinha comprado Petrobras em 2007 a R$40, né, ou foi em 2008, não lembro, e aí ele se tornou meu cliente e ele começou a fazer lançamento coberto. Ele começou a montar operações que se beneficiassem da diminuição da volatilidade. Ele conseguiu trazer o custo da posição dele de Petro na época de R$42 para R$22 em 2011. Então, de 2008, né? Final de 2008, que foi quando eu comecei. Na verdade, acho que ele se tornou meu cliente foi no meio de 2009, não lembro de cabeça. Mas enfim, foi uns 2 anos, 2 anos e meio, em que ele conseguiu diminuir o custo de aquisição dele da Petrobras de 42 para 22,50. Né? Ou seja, se beneficiando de volatilidade elevada, não fazendo essa operação que é o lançamento coberto, venda coberta a todo momento, né?
comprando mais ações à medida que ia entrando caixa. Né? Como eu disse para vocês, pessoal, o pessoal que eu vi mais perder dinheiro, não só clientes meus na época, mas clientes de amigos, e que a gente vê falar por aí a todo momento, eram pessoas que ficavam comprando opções a todo momento. Opção é feita para comprar? É feita para vender também. A gente não pode ter preconceito. A gente tem que entender como é que o mercado funciona, como é que a volatilidade impacta o preço da opção, entender se a volatilidade está alta, se a volatilidade está baixa e a partir disso montar as nossas estratégias. E sempre com risco limitado. Tá? Aonde se acontecer um evento contrário à nossa pessoa, a gente, eu sabia que isso aqui podia acontecer e tá aqui, vou pagar a conta, vamos assim dizer. Eu vou arcar com o prejuízo quando eu montei essa operação. Ninguém te obriga a montar nenhuma operação. Quando você vai lá e aperta os botões ali do seu home broker, ninguém te obriga a fazer nada. Você sabe do risco que está assumindo. E essa é a vantagem das opções. A gente sabe antes de montar qual é o risco. Eu aceito perder R$1.000 para ganhar 1.500? Ah, não aceito é muito. Então monta menor. Ah, eu aceito arriscar 50 mil para ganhar 500 mil? Aceito. Então monta, ué. Você que determina, tá? Nessa primeira aula de opções, pessoal, era isso que eu queria trazer para os amigos, tá? A minha intenção era apresentar essas possibilidades, né? Contar para vocês o que é possível através desse universo e não esquecer, né? Deixa eu abrir de novo aqui a tela para vocês. Não esquecer que essa é só a primeira aula. Eu quero pedir para os amigos, caso tenham dúvidas, né? Aqui embaixo, enviem ali as suas perguntas, as suas questões, certo? Que eu vou responder todas pessoalmente. E na próxima aula, eu vou trazer para vocês um aprofundamento, né? Então, como perder todo o seu dinheiro operando opções, já trouxe um spoiler aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco disso. O que ninguém conta sobre opções, tá? Tem uma coisa aí que, não vou dizer ninguém, mas quase ninguém conta, tá? Embora aqui a gente colocou ninguém, né? Aqui no Brasil acho que eu não vi ninguém falar sobre isso. E o caminho mais inteligente. Então a gente vai aprofundando a partir da base que a gente foi construindo aí nessa primeira aula. Fechado? Então é isso. Eu agradeço a todos que participaram dessa primeira aula. A gente se vê na segunda aula, tá bom? That's right. Um abraço e até lá. Valeu, pessoal.